Olá, turma. Esse é mais um vídeo da série de regência do estágio 2, no qual o professor docente é o professor Alexandre Lobo e a professora Teresa Kelly, nosso orientador, professora supervisora de estágio Tatiane Barreto e eu, discente José Gomes, que vos falo. Essa aula de hoje tem o objetivo de apresentar para o estudante conceitos de como determinar a área de um polígono retangular, um quadrado, um retângulo, né? Algo dessa natureza, determinar a área. E também o seu volume. Para isso, vamos usar uma unidade de medida, que é o metro. E nesse metro, faremos também as suas conversões. Unidade de medida, metro. Essas unidades de área pode ser apresentada em uma escala, né? O metro ele pode ser medido tanto na área quanto em comprimento. Aqui se aplica ao comprimento. 1 quilômetro, 1 hectômetro, 1 decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetros. Esse daqui são unidades do nosso sistema métrico. Pode existir outras unidades do sistema métrico, mas essa pode ser apresentada da seguinte forma. Para fazer a sua conversão de quilômetro para hectômetro ou para decâmetro, para metro, multiplicamos em potência de 10. Né? Cada passagem dessa daqui multiplica uma vez por 10 e equivale a dizer que 1 quilômetro são 10 hectômetros e 1 hectômetro equivale a 10 decâmetros. 1 decâmetro equivale a 10 metros, e assim vai em potência de 10. Então, essa imagem explica o seguinte, que se formos converter o valor que temos aqui em quilômetro ou decâmetro para uma potência, para um múltiplo à sua direita, vamos multiplicar esse número em potência de 10. E se formos apresentar qualquer valor em milímetros, em centímetros, ou até mesmo em metro, para uma potência de 10 à sua esquerda, dividimos, né, por 10. Aqui, a conversão de medidas. 1 quilômetro são 10 hectômetros. 1 hectômetro são 10 decâmetros. 1 decâmetro é 10 metros. E assim vamos. Como nós pretendemos trabalhar com metros, podemos fazer o seguinte. A partir de 1 metro, podemos multiplicar, né, esse 1 ou dividir para qualquer lado que nós vamos converter. Então, se vamos converter esse 1 metro para 1 decímetro, né, multiplicamos esse 1 por 10. Se caso quisermos converter para centímetro direto, aí a gente pode lembrar daquela regra lá de potenciação, ó. Temos aqui a base 10 de expoente 1. Então, vamos multiplicar para centímetro, né? Então, 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Isso aqui é o mesmo que multiplicar 1 metro vezes 100. Que será 100 centímetros. Então, pode ser feito dessa forma. Se formos multiplicar para milímetros, então a gente vai fazer 10 à terceira. Lembra lá da potência? Multiplicar as bases de 10,
né, pelos seus soma também os expoentes, cada uma tem um expoente 1, então será 1 metro vezes 10 a terceira. Isso pode acontecer com qualquer valor. Então, será 1000 milímetros. Ok? Isso pode acontecer com qualquer valor. Se fosse 5 metros aqui, para converter para milímetros, né? Para a gente saber mensurar esse valor em milímetros. Então, isso aqui também acontece o inverso, né? E esse inverso acontece da seguinte forma. Vamos converter lá, vou dar um outro exemplo de outro número, 5 metros. E aí a gente quer converter para 1 decâmetro. Esse 1 decâmetro será 5 dividido por 10. E aí a gente pode lembrar aquela regra lá da divisão, né? Sempre que a gente for... a regra da potência, quer dizer... sempre que a gente for dividir um número em potência de 10, podemos contar em quantas vezes vamos dividir e aplicar também um expoente a 10. Vamos ver isso aqui. Se formos dividir ele por 10, para ser de 5 metros para 1 decâmetro, né? Será 5 sobre 10. Isso aqui resulta na corrida da vírgula, né? Quem trabalhou lá com número decimal, isso aqui vai ser igual a meio decâmetro. E de fato é, porque se decâmetros são 10 metros, 5 metros são meio decâmetro. Então, por aqui a gente já pode ver, né? Como temos aqui uma potência de 10, não vou converter aqui para hectare, mas vamos fazer o seguinte. Seguimos a mesma analogia. Faremos o seguinte. Converteremos os 5 metros para quilômetros. Então, quanto ficará esses 5 metros em quilômetros? Quilômetros. Tá? Porque a gente está trabalhando a unidade de medida em quilômetros. Da mesma forma, se vale a volta, né? Se formos converter aqui o 0,05 quilômetros, vamos multiplicar por 10 a terceira, e aí a vírgula vai correr de volta e vai nos devolver os 5 metros, né? Como fizemos anteriormente. Conversão de medidas. A grandeza será o comprimento e a unidade, o quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Todos eles são múltiplos e submúltiplos, né? Ou divisíveis por 10. Então, nós temos aqui a medida central, que é metro, e aqui é como eu expliquei. 1 quilômetro é 10 a terceira, porque o metro ele vai estar justamente aqui no meio. E aí, cada um desses, ele vai subir, multiplicar por 10 a terceira, né, se a gente for converter para metro. Porque 1K já quer dizer 1000. Um exemplo muito simples, né? 1K quer dizer 1000. Né? Temos lá 12 kV, quer dizer 12.000 volts. Né? 12K inscritos, seria 12.000 inscritos. Né? E aí a gente vai trabalhar nessa forma. Sempre que tiver o K, é multiplicado por 1000. Então, 1 quilômetro, né, é o km, então, metros vezes 1000. Certo? Temos aqui o hectômetro, então, o H ele representa o 100, ou 10 à segunda potência, então será metro vezes 100. Né? Então, um hectômetro equivale a 100 metros. E aqui, ó, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Temos aqui. Um decâmetro
quer dizer 10 metros. Então, é só multiplicar aqui por 10, o D é sempre metros. E o decímetro é de centímetro, né? No metro, a gente pode dividir ele por 10, que eles são 10 centímetros. Ou, em centímetros, a gente pode multiplicar os centímetros por 10, que é 10 centímetros. É bem fácil de entender essa parte aí. Todos eles são múltiplos de 10. O que a gente precisa entender é o que fazer nesse momento. Se vamos dividir ou se vamos multiplicar, né? Sempre que partimos uma unidade muito grande para uma pequena, nós vamos multiplicar. Tipo, quilômetros para metro. Aí fazemos o seguinte, multiplicamos lá as potências de 10 que já conhecemos. E de centímetros para quilômetros ou para metros, vamos dividir pela potência de 10, como já conhecemos. É só pegar a escala, né, e verificar aquela escala que a gente conhece. Lembrando que o metro está aqui, tá, gente? Entre decâmetro e decímetro. Fica bem no meio. É tanto que se vê aqui, ó, quando estamos em metro, vamos para decâmetro, multiplicamos por 10. Se estivermos em metro e formos para decímetro, dividimos por 10. Esse 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, isso implica na divisão, né? Podemos fazer a mesma coisa, ó, colocar esse 10 aqui, ó, o expoente correspondente, esse expoente aqui negativo, quer dizer divisão, gente, ó, só colocar. Quando o expoente for negativo, equivale a dizer o seguinte, que esse 1 vezes 10 elevado a menos 1 quer dizer que é 1 sobre 10. Ou toda vez que essa base estiver no denominador, o expoente dela é negativo. Então, a gente pode escrever das duas formas. As duas formas dão o mesmo resultado, né? Sempre que fizermos isso, estamos dividindo lá pelaquela regra da potência. Ó, que se temos A vezes A é igual a A ao quadrado. Por quê? Porque somamos os expoentes de A, certo? Mas se tivermos um A na P dividido por A na 1, isso é o mesmo que dizer A na P menos 1. O expoente de baixo, ele vai com a notação negativa. Sempre que nós temos que dividir lá pela potência, nós vamos fazer a diferença dos expoentes, nesse caso. Quando for multiplicar, nós somamos os expoentes. Quando for dividir, né, se for de mesma base, nós subtraímos os expoentes. Pronto. Agora que conhecemos as unidades de medida do metro, podemos fazer agora a aplicação dessa mesma medida para calcular a área de uma superfície, né, de uma determinada figura. Nós podemos fazer isso. De que forma? A unidade fundamental de área é o metro quadrado, simbolizado por m elevado ao quadrado, que é uma superfície quadrada com 1 metro de lado. Vamos com um exemplo aqui. Aquilo que eu falei para vocês. Temos aqui uma figura quadrada e vamos calcular a sua área. Como a figura é quadrada ou retangular, para calcularmos a área, nós fazemos o lado vezes o lado. E podemos fazer isso de que forma? Como cada lado da figura aí mede A, então fazemos A vezes A. Isso aqui é igual, lembrar lá da potenciação, quando as bases forem iguais, somam os expoentes. Como o expoente dela é 1, então fica A ao quadrado.
Como aqui não existe uma unidade de medida relacionada na figura, não colocamos a unidade de medida, tá? Mas vamos aqui ao mesmo exemplo, em uma figura que existe em 1 metro por 1 metro. Já ilustra aqui que se demonstra que a área dessa figura é igual a 1 metro quadrado. Mas de que forma? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar 1 metro vezes 1 metro. Isso aqui, 1 vezes 1 é 1 ao quadrado. A gente sabe lá, né? 1 multiplicado por ele mesmo é 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é ele mesmo. E metro vezes metro, né? A gente segue a mesma regra do A. Soma os expoentes na multiplicação, e aí vai ficar metro quadrado. Que equivale a dizer que é 1 metro. Analogamente, né, podemos definir quilômetros quadrados, decâmetros quadrados, hectares quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Então, qualquer unidade do metro, a gente pode fazer esse cálculo de área. Temos aqui uma área de um polígono retangular. Um retângulo. Considerando o retângulo cujo lado mede 5 centímetros e o outro lado mede 3, para calcular a área em centímetros quadrados, vamos dividi-lo em quadradinhos de 1 centímetro cada. Como fazemos isso? Aqui, ó, temos 5 centímetros, né? Se fizermos uma secção aqui a cada 1 centímetro, vamos ter 5 colunas. Da mesma forma, se fizermos aqui no 3, teremos 3 colunas. Uma secção. Pronto. Podemos contar aqui, ó, os quadradinhos, cada um deles, que vai dar o resultado de 15. Mas podemos também fazer o cálculo. Então, se você contar aqui os quadrados, eles vão apresentar 15 quadrados. E é basicamente isso, o pensamento do cálculo de área, tá? É você contar o metro quadrado existente, ou o centímetro quadrado. Aqui é 1 centímetro quadrado. São 15 quadrados de 1 centímetro. Então, é basicamente isso que faz. Vamos à área de um quadrado. A área de um quadrado será sempre lado vezes lado. A definição de uma área quadrada é que ela possui os 4 lados iguais. Então, logo, se o lado dessa figura aqui vale L, e esse outro lado dela também vale L, e ela é uma figura quadrada, então L vezes L, temos aqui a área que é L ao quadrado. Se esse L valesse aqui 5, então seria 5 também do lado de lá, e 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, e que é a mesma coisa que 25. Então, já conhecemos essa área, né, do polígono retangular. Vamos lá ao retângulo. O retângulo, como ele não possui a base, né, a sua base e altura, aí, como é dito na figura, com lados iguais, mas segue o mesmo raciocínio. Multiplicamos A por B para determinar a área desse retângulo. Então, fazemos A vezes B. Como ele não é uma figura de lados iguais, não temos aqui a mesma base, como no lado do quadrado. Então, será A vezes, ou B vezes H, será BH.
A mesma coisa, se fosse um 5 aqui e aqui fosse um 3, teríamos lá 5 vezes 3, que daria 15. Se fosse metro, colocaríamos metro quadrado. Se fosse centímetros, centímetros quadrados, e se fosse quilômetros, quilômetros quadrados. Então, vou colocar metro aqui para a gente consiga entender, né? Mensurar. Retangular, que são figuras planas, podemos calcular a área também de um cubo. O cubo, diferente das figuras planas, é algo que se projeta a uma terceira dimensão. Para que eu explique aqui melhor, temos aqui nesse cubo o quadrado na base. Certo? Quadrado. E aí, a partir desse quadrado, nós projetamos a mesma medida de um lado para a altura. É como se fizermos um desenho na mesa e aqui projetássemos uma altura para esse desenho do quadrado. E essa altura fosse o mesmo tamanho do lado. Pronto. Aqui temos um cubo projetando para uma terceira dimensão, né? Lembrar, segunda dimensão ela tem um lado, né? Ou largura e comprimento, ou lado e lado, né? Tem dois lados, dimensão plana, isso quer dizer no papel, na mesa. E quando projetamos ele a uma certa altura, temos aqui uma figura tridimensional, que é de 3 lados, né? É aquela mesma analogia de um filme. Nós assistimos um filme em uma tela, e aí se passa toda a imagem na tela. Quando assistimos o filme em 3D, essa imagem se projeta para além da tela. Então, quer dizer, ele adquiriu uma terceira dimensão, uma nova dimensão. Ele ganhou uma certa altura na tela. De maneira visual, mas a analogia é a mesma. Então, vamos lá. Como o cubo tem lados iguais, então o lado dele vale L. Para calcular o volume do cubo, multiplicamos o lado vezes o lado vezes o lado, 3 vezes. Então, seria o lado L, mais este lado aqui da frente, mais a sua altura, que também equivale a um lado L. Né? Como ele é um cubo, ele tem todos os lados iguais, ou suas arestas, né? Assim como é falado nos cursos de desenho, arestas. Então, ele tem todos os seus lados iguais. Então, multiplicando os lados, dá L vezes L vezes L. Ora, se nós temos L vezes L, que foi L ao quadrado, né? Multiplicando ele por L mais uma vez, nós vamos multiplicar esse L, né, que é o lado vezes o lado, vezes mais um lado, né, que isso aqui é de expoente 1. Então, a gente lembra lá da soma dos expoentes, e ele vai ficar L ao cubo. Ok? Agora vamos para um paralelepípedo. Um paralelepípedo é completamente diferente. A analogia do paralelepípedo é a mesma, pois vamos calcular base vezes largura vezes altura, né? Ou de uma caixa também dessa mesma maneira. Mas se temos aqui, né, lados diferentes, logo ele não vai ser L igual a L elevado a 3. Ele não vai ser uma mesma base multiplicado 3 vezes. Não. Ele vai ser a base, e essa base pode ter um valor. Eu vou colocar aqui 10 para a gente poder mensurar. Uma largura, que é de 5. E aí temos um retângulo. E uma altura, né, que pode ser de 3, digamos assim. E aí vamos saber o volume desse paralelepípedo. Então, é 10 vezes 5 vezes 3. Podemos multiplicar em qualquer ordem isso aqui, tá? Ele pode ser multiplicado a altura vezes largura vezes base, ou largura vezes base vezes altura. Então, multiplicamos aqui 15, ou 5 vezes 3 dá 15. Vezes 10 dá 150.
Esse 150 pode ser na unidade de medida quadrada. Nesse caso aqui, vamos dizer que era centímetro. Ele era centímetro. Então, temos aí centímetros quadrados. Uma observação importante. Sempre que tiver uma das medidas em uma outra unidade, temos que fazer a conversão, né? Todas aqui eu coloquei em centímetros, tá? Mas essa aqui, ó, se tivesse, digamos lá, em decímetros, então seria 0,3 decímetros. O que é que teríamos que fazer? A gente lembrar lá daquela escala e toda vez que for de uma escala maior para uma escala menor de centímetro, vamos ter que multiplicar isso por 10. Então, a ordem é, vamos lembrar lá? Aqui é metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cada um desses aqui multiplica 10, o decímetro está nessa ordem aqui, tá? Então, a gente pega, o decímetro está nessa ordem e o centímetro é um logo após. Então, na mudança para cada um aqui, a gente multiplica por 10. Então, vamos, 0,3 vezes 10 é igual a 3. A gente só corre a vírgula, né? No caso, multiplicar por uma potência de 10. Se fosse o contrário, se tivesse todos medidos lá em decímetro, ou se a questão que a gente está trabalhando pedisse em decímetro, a gente faria o seguinte, a gente dividiria ele uma potência de 10. Se pedisse em metros, né, e tivesse lá em centímetro, a gente dividiria ele por 10 elevado a 2, ou dividiria por 10 duas vezes, né? Dividir por 10 e depois dividir por 10. Mas você pode fazer direto, que é dividir por 10 na 2, e ele daria a unidade de metro, né? Então, a gente percebe que essa volta, né, pode ser feita a qualquer momento. É um processo que pode ser reversível. Podemos convertê-lo e depois voltar à conversão ao que nos foi apresentado. Toda unidade de volume é representada ao cubo. Por quê? Justamente por conta, uma vez que consideramos 3 dimensões da figura espacial. Consideramos que a medida fundamental do volume é o metro cúbico. Seus múltiplos e submúltiplos são a mesma coisa, ó, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metros cúbicos, decímetro cúbicos, centímetro cúbico e mililitros cúbicos. Tá? Todas essas são cúbicas porque representam 3 dimensões. A gente viu lá o cubo. A gente viu lá o cubo. E o cubo representa 3 dimensões. Se fosse somente a área de cima do cubo, seria quadrado. Mas como representa um cubo, ele é cúbico. Existe ainda outra medida, que é a quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Para alguns efeitos, né, de conversão de litro para metros cúbicos e de metros cúbicos para litro, podemos fazer da seguinte forma para desenvolver. Para resolver as questões que utilizam a unidade de metro, por exemplo, mas que pede a solução do problema em litros, é necessário considerar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Vamos lá para a figura cúbica de novo.
figura cúbica. É o seguinte, 1 decilitro quer dizer 10, 10 e 10. Então, isso aqui é 10 na terceira, são 10 centímetros. São 10 centímetros de cada lado. Então, esse decilitro vai ser 10 elevado à terceira, né? Se multiplicarmos, ele é igual a 1.000. E 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1.000 ml. Logo, 1.000 ml é 1 litro. Aqui a gente pode ver, ó, 1 ml, 1 mililitro, é igual a 1 centímetro cúbico. Vamos estabelecer uma equivalência aqui. Esse decilitro, eu vou colocar aqui, estabelecer essa equivalência. Equivale a litro. E 1 metro cúbico aqui, equivale a 1.000 litros. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Aqui a gente fez 10 centímetros elevado à terceira potência, dá 1.000 centímetros. 1.000 centímetros, fazendo a conta. Se cada centímetros cúbicos equivale a 1 mililitros, 1.000 mililitros, né, é 1 litro isso aqui. Então, ele dá 1.000 centímetros cúbicos e 1.000 mililitros, que é 1 litro. E 100 e 1 metro por 1 metro, eu estou colocando aqui uma escala de centímetro, tá? Esse daqui vai ser multiplicado os lados e ele vai dar 1 milhão de mililitros, né? Que é ele multiplicado por 1.000 ou por 10 à terceira. Vamos lá, temos aqui, ó, 1 milhão de mililitros. Para litro, ele vai ficar o quê? Ele vem para cá, multiplica por 10, para cá também por 10 e para cá também por 10. Então, será 10 à terceira, né? Cada vez que ele vem para cá, ele multiplica por 10. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 1.000, ele dá 1 milhão de mililitros, que equivale a 1.000 litros. Ou, medida em metros cúbicos, será 1 metro cúbico. Essa série de aula é parte dos conhecimentos prévios para resolver o exercício da Prova Brasil, que é a lição 2, onde vamos poder calcular a área de uma figura quadrada ou retangular, a sua área reduzida, né, alguns centímetros. Se esta mesma área formar uma caixa, como vamos poder calcular? E a resolução de um consumo, né, de gelo, também proposto na lição 2. Então, de posse das informações dessa aula, podemos resolver essa lição. E o exercício fica para vocês.